Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar das disputas de poder, durante o processo de independência das Américas. Vamos lá? Independência na América Espanhola. Os movimentos de independência na América Espanhola não ocorreram de maneira pacífica. Foi um longo processo até que as colônias se tornaram independentes, tiveram sua independência reconhecida pela coroa espanhola. Os povos originários e os negros escravizados também participaram desse processo, numa escala muito menor, vamos dizer assim. Então, durante o processo a gente tem os crioulos, que são descendentes de espanhóis nascidos na América. A maioria dos brancos pertencia à elite crioula, ou seja, era composto de descendentes de espanhóis nascidos na América e, embora fossem a maioria da elite, os crioulos eram impedidos de ascender socialmente. A gente tem também os chapetones, que são os colonos nascidos na Espanha. Nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos no governo, no exército e na igreja eram reservados aos chapetones. No México, em 1808, por exemplo, havia apenas um bispo crioulo. Durante os processos revolucionários da América Espanhola, percebemos que os crioulos estavam à frente de quase todos os movimentos independentistas, com exceção do Haiti, ou a antiga colônia de São Domingos, onde os negros escravizados eram liderados por Toussaint Louverture, que realizaram o processo de independência contra os franceses e espanhóis. A gente tem aí uma representação da estrutura de poder na América Espanhola. Percebam que os chapetones, eram 1%, mas estavam lá no topo da pirâmide. Os crioulos, que representavam 13,5% da população logo abaixo. Os mestiços, que representavam 27,5% da população, e a grande maioria aí, com 58%, composta por índios e negros. As diferenças sociais e a discriminação existente nas sociedades hispano-americanas eram enormes. Os indígenas, mestiços e afrodescendentes viviam oprimidos por uma minoria branca, que era formada pelos chapetones e pelos crioulos. Os monopólios e a opressão fiscal geravam insatisfação entre os habitantes da colônia hispânica, na América, e frustravam a pretensão dos crioulos a um livre comércio com todas as nações do mundo. Quanto aos mais pobres, a exclusão social se mantinha inalterada. Durante a segunda metade do século XVIII e as primeiras do século XIX, o mundo espanhol sofreu uma grande transformação. Os reinados do rei Carlos III e Carlos IV, de 1759 a 1808, testemunharam o desenvolvimento de um pensamento político moderno e ilustrado, baseado nas ideias iluministas, que enfatizavam a liberdade, a igualdade, os direitos civis, o governo das leis, a representação constitucional, o laissez-faire, econômico, o livre mercado, entre um pequeno, porém significativo número de espanhóis, peninsulares e hispano-americanos. Então, a gente tem aí na representação, algumas dessas mudanças, Baseado nessas ideias, as reformas borbônicas impostas pela metrópole espanhola, as suas colônias americanas, com o objetivo de aumentar a prosperidade econômica da Espanha e manter a sua hegemonia política. Aumentaram também o descontentamento, de grande parte da elite colonial. A gente percebe aí que houve uma modernização, na administração, a fundação de escolas, expulsam, a coroa espanhola expulsa os jesuítas, e estimula a produção do comércio local. Mas, essas medidas elas não foram bem recebidas pelos colonos espanhóis. Na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas, Por isso, a concentração de terras em mão de poucos e as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas. A gente tem ali aquela pirâmide social que a gente já observou antes, e a gente tem aí motivações, para a independência, o controle pela metrópole, as ideias iluministas que acabaram sendo difundidas durante
nas colônias, né, principalmente depois da independência dos Estados Unidos, né, se espalha essa chama revolucionária, e a independência comercial. O monopólio comercial, né, imposto pelo Pacto Colonial, era muito oneroso para as populações das colônias. Quando a gente fala de disputa de poder, a gente tem uma exceção à regra, que são os conflitos no Haiti, né? As terras onde hoje é o Haiti faziam parte da ilha espanhola, né? Como Colombo, quando ele aportou, né, em 1492. Na segunda metade do século XVII, a parte ocidental da ilha, rebatizada então de São Domingos, foi ocupada pelos franceses. Já a parte oriental, né, continuou com os espanhóis, hoje a atual República Dominicana. Os colonos brancos constituíam 7% da população apenas, enquanto os negros compunham 87% do total. A elite da ilha, né, vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores escravizados eram vítimas de maus tratos, doenças, fome, né, sendo alto o índice de mortalidade entre eles. E aí, né, ocorre lá, onde hoje é o Haiti, né, na colônia de São Domingos, um levante de escravizados. Reagindo a essa situação opressiva, os escravizados promoviam fugas e formação de quilombos. Em 1791, os trabalhadores dos canaviais e norte de São Domingos promoveram um levante escravo de grandes proporções, exigindo melhores condições de trabalho. E aí a gente tem aí, né, sobre a liderança, né, do Toussaint Louverture, né, que ganha força, né, a rebelião, considerando o maior marco revolucionário aí das Américas, né, e esse movimento ganha força, porque mesmo no período em que a França estava aí sob o domínio dos jacobinos, né, colocando fim à escravidão nas colônias francesas, não foi bem o que aconteceu lá no Haiti. Né? Embora os jacobinos tenham decretado que todas as colônias francesas teriam a escravidão abolida, lá em São Domingos, né, continuava a opressão. E essas ideias, né, que foram se perpetrando, né, por todas as colônias francesas ao redor do mundo, elas acabam ganhando força e esse levante ele toma proporções muito violentas, né? Com isso, os escravizados de São Domingos passaram para a condição de libertos ou homens livres. No fim do século XVIII, a população de São Domingos era formada por mais de 85% de negros e uma minoria de mestiços e de brancos. Com o apoio deles, né, o Louverture ascendeu ao poder na parte ocidental da ilha, e a seguir conquistou também a parte oriental, que pertencia à Espanha, onde ele também aboliu a escravidão. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Primeira questão: a colonização da América Hispânica respeitou os povos originários? Não. Os povos originários, eles tiveram suas terras invadidas e sua cultura destruída, né? Milhares morreram ou foram escravizados. Os povos originários não tiveram direito a nada no processo de colonização. Questão número 2. De acordo com o estudado até agora sobre a América Espanhola, podemos afirmar que as colônias da América Espanhola não sofreram nenhuma pressão por parte da metrópole. B. A independência dos Estados Unidos e do Haiti não causaram nenhuma mudança na América. C. A Espanha tinha uma política bem liberal em relação às suas colônias. E letra D. As colônias espanholas na América eram organizadas em vice-reinos. Resposta correta, a letra D. Na aula de hoje, a gente percebe que existiam disputas de poder nesse processo de independência das Américas. A gente pode perceber também que alguns grupos ficavam relegados ao esquecimento, a uma condição inferior na construção de uma nova sociedade. A gente percebe aqui na América Latina, né, principalmente aqui na América do Sul, que essa construção, né, com esses ideais de liberdade, com esse livre comércio, com a ideia de que você construir uma nova sociedade liberta, que ela praticamente não alterava em nada, nem a vida dos negros,
né, que vieram escravizados da África, muito menos a vida dos povos originários, né, que eram os indígenas locais, né, que já estavam aqui antes da colonização, e a dos mestiços também, que ficavam ali relegados a cidadãos de segundo plano. Então, a gente observa que entre as disputas de poder, até entre a elite branca, você tinha, né, essa questão do chapetone, né, que era o nascido na Espanha. Ele era considerado superior a uma outra também elite branca, que era a elite crioula, que tinha nascido aqui nas colônias. Então, quando a gente fala de disputas de poder, você percebe que são dinâmicas, né, que visam a manutenção do status quo, ou seja, é a permanência de determinados grupos no poder. E quando a gente percebe, né, a experiência revolucionária, por exemplo, do Haiti, você percebe uma revolução autêntica, né? Uma inversão na ordem. Num determinado momento, assim como a Revolução Francesa, eles tomam, né, proporções muito violentas, acabam assassinando alguns senhores, né, de engenho, e algumas dessas pessoas acabam fugindo ali do Haiti. Claro que essa experiência ela ficou muito temida por toda a América e acaba não sendo reproduzido, né, em outros países. Praticamente nenhum dos países das Américas, por exemplo, aboliu a escravidão. Então, quando a gente fala de disputas de poder, a gente tem ainda muito o eurocentrismo permeando todas essas nuances do processo. A gente independência, né? Os grandes revolucionários queriam independência, mas queriam independência para que as colônias se desenvolvessem enquanto estados, mas não queriam, por exemplo, abandonar as práticas coloniais, como a escravidão, por exemplo. Então, quando a gente fala de disputa de poder, é importante que vocês percebam que existe uma alteração no Estado, mas não existe uma alteração na ordem, quando a gente fala no primeiro momento, ok? Por hoje é só. Para ter acesso a esses e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque, né? Eu encontro vocês na próxima aula. Até lá!